tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do primeiro episódio da nova série da Marvel, Moon Knight. Já aviso de antemão que esse episódio vai conter spoilers, tanto da própria série quanto dos filmes anteriores, então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre trago as novidades. Novidade agora é essa série da Marvel no Disney Plus, e semana passada tivemos o primeiro episódio. Alguns adendos aqui que eu acho importante falar. Eu não li as HQs, então eu não tenho propriedade para falar como uma adaptação. Eu dei uma pesquisada, obviamente, mas eu escolhi pesquisar depois do primeiro episódio. Por quê? Principalmente se tratando do fato de que é a primeira vez que esse personagem aparece no MCU. Então eu queria saber mesmo como que a Marvel e o Disney, né, o Disney Plus, iam introduzir esse personagem. Após o primeiro episódio, obviamente, eu dei mais uma aprofundada, mas algumas coisas eu já tinha uma certa noção. Então, o que essa série, ela fala, basicamente? Claro, só tivemos um episódio, então até o momento, tá sendo a introdução desse personagem novo. De início, eu já falo que eu adorei. Claro, tem alguns pontos negativos, mas no geral eu achei o primeiro episódio muito bom. Um ponto que eu queria focar antes de explicitar um pouco mais o primeiro episódio, essa série ela é estrelada pelo Oscar Isaac. O Oscar Isaac, ele é um ator maravilhoso, mas ele é um ator também que tá hoje nas maiores franquias do cinema. Ele tá em Duna, com um personagem muito importante. Ele tá em Star Wars com um personagem muito importante. Então, assim, entendam, não é que eu tô falando mal do ator. Inclusive, eu acho que ele encaixou super bem no papel. Acho que a atuação dele foi maravilhosa. O que acontece? A gente vê, querendo ou não, você ser um novo personagem na Marvel hoje em dia é uma coisa muito grande. Então, por exemplo, vamos falar do Pantera Negra. Quando o Chadwick ele foi chamado, né? Chadwick, inclusive saudades, ele não era tão conhecido como o Oscar Isaac é. E o Pantera Negra deu a ele uma oportunidade de mostrar muito mais o trabalho dele. Então, ele não é só o Pantera Negra. Claro que Pantera Negra é o papel de maior, digamos assim, divulgação, de maior prestígio dele. Mas ele tem várias outras produções que ficaram conhecidas após ele ter esse destaque. Então eu acredito que a Marvel poderia ter dado um destaque para um ator não tão conhecido, para dar uma variada um pouquinho na cara dos filmes, sabe? Mas assim, tirando isso, acho que o Oscar Isaac se deu muito bem. Eu acho que, apesar de eu ter preferido que fosse um rostinho, uma carinha mais nova, em termos de atuação, até o momento, a gente não tem muita coisa nova nesse episódio, até porque, como eu falei, é um personagem completamente novo, ele nunca nem foi citado no MCU. E aí temos ele e ninguém menos do que o Ethan Hawke como, aparentemente, o vilão principal, que é o Arthur. Não preciso falar do Hawke, não preciso falar da questão de atuação aqui. Então, sinopse básica. O Steve Grant, vivido pelo Oscar Isaac, é um cara que, aparentemente, não dá pra dizer se ele é estudioso na série, tá? Tudo que eu tô falando aqui é da série. Mas ele é um amante da mitologia egípcia e ele trabalha num museu, mas não no cargo que ele gostaria. E, de início, a gente já vê que ele é um cara perturbado mentalmente, e que, aparentemente, ele é sonâmbulo ou alguma coisa do tipo, pois ele tem vários toques para garantir que ele vai ficar ali à noite, que ele não vai levantar, inclusive ele não dorme. Ele tenta não dormir. E esse é um dos principais pontos que eu queria focar no vídeo de hoje. Por quê? O Cavaleiro da Lua, ele é um personagem que, claro, ele puxa mais pro lado místico. Inclusive, após lançar essa série, a Marvel atualizou a sua linha do tempo e Moon Knight se passa após a série do Gavião Arqueiro. Ou seja,
o blip já passou faz tempo, então a gente já tem uma noção que é depois ainda de tudo aquilo que aconteceu depois do Natal. Eu suponho, considerando que a estação eu acho que deve ser por ali, talvez fevereiro, março, alguma coisa nesse tipo. Mas a série, ela tá trazendo aparentemente dois tipos de abordagem com relação aos poderes do Cavaleiro da Lua. O primeiro seria realmente que ele tem esses poderes porque de uma origem mística ou fora, estilo, por exemplo, a Fênix Negra aconteceu. Ainda vai aparecer isso na série, tá? Tipo, de onde que ele tirou essas habilidades. Ou também é questão realidade versus loucura. O Cavaleiro da Lua ele é muito comparado e muito ridicularizado com o Batman. Honestamente, eu não vejo tanto paralelo pela série. Claro que pelo personagem dá pra entender. Se você souber um pouco do background dos personagens na HQ, é entendível. Mas aqui, a série ela tá te dando meio que duas opções. Você escolhe, pelo menos até então nesse primeiro episódio de início, você meio que escolhe em que acreditar. Se é a questão da loucura dele, porque ele começa escutando vozes no início do episódio, dá pra você meio que supor um deus do Egito, porque logo de início a série já mostra, já te manda aí um monte de informação de mitologia, e inclusive acho que a minha formação em As Crônicas de Ken do Rick Riordan estão valendo pra muita coisa, porque se você entende um pouquinho de mitologia egípcia, você vai pegar vários nomes ali importantes logo nas primeiras cenas. Mas a questão da loucura com a realidade no sentido de que existem aparentemente duas personalidades. O Steve Grant, que é esse cara super tímido, inseguro, cheio de problemas. O Mark Spector é aquele cavaleiro lá da HQ. O mercenário, que tem essas habilidades, que é super rico, então por isso que ele é bem, digamos, comparado com o Batman. Então aqui a gente tem muito isso, e ao longo do episódio é muito, muito explícito. Eu gosto muito da fotografia e da montagem desse episódio. Como eles trabalharam os espelhos, os vidros, os reflexos, tudo isso para meio que te colocar na loucura da cabeça do Steven. Isso para mim, com certeza, foi um dos pontos muito altos do episódio. Um outro ponto também que eu gostei muito foi a trilha sonora. Eu achei que ficou bem divertido, principalmente na parte que eles colocaram Wake Me Up Before You Go. Achei que foi super legal. Um ponto negativo foi que eu achei que a mixagem de som não deu muito bom, assim. O resultado não ficou muito bom no final, especialmente com a voz do Oscar Isaac. Tem momentos que eu não consigo escutar direito o que ele fala. Claro que eu entendo que o personagem é tímido, introvertido e é isso que ele queria passar, mas tem momentos que eu não consigo escutar o que ele fala. Então acho que isso deixa um pouco a desejar em termos de edição. Mas basicamente o Steve tá lá vivendo a vida dele e a gente vê um pouco dessa rotina dele, que ele tem um peixe, que ele é um cara solitário, dá pra ver que ele é um cara perturbado. E do nada, ele acorda na Suíça com um escaravelho dentro do bolso e um monte de gente atrás dele. E enquanto ele tá se escondendo, ele encontra um cara, que é o Ethan Hawke, que tem uma tatuagem estranha que se mexe. Basicamente é isso. E aí, se você prestar atenção durante o episódio, foca muito na questão dos deuses do Egito Antigo. Então, ele fala da Eníade, que são, digamos, os 9 deuses principais, e um nome que a gente escuta muito nesse episódio é Amit. Quem que é Amit? Amit era uma deusa um pouco menor do Egito Antigo, que ela, como a gente também vê na série, eu gostei de como a série trouxe isso, ela tem a cabeça de crocodilo e o corpo dela é metade leão com metade hipopótamo. Então, realmente, se você tiver um pouco de noção de mitologia egípcia, eles tinham muito isso do zoomorfismo, dos deuses terem animais incorporados na sua figura. E aí, quem que é ela? A devoradora de almas. Só que aqui, na série, a gente a vê como julgadora. Só dando um contexto bem rápido aqui de história,
No Egito Antigo, eles acreditavam que quando a gente morria e a gente ia lá pro Maat, onde essa outra dimensão, o deus Osíris, o deus da morte, ele ia te julgar. E basicamente eles acreditavam que o coração era a essência, digamos assim, da pessoa. Então, eles iam pesar o teu coração. Lembra da balancinha lá do filme? E daí o que acontece? Se o seu coração ele fosse mais leve que uma pena, você, beleza, vai lá viver tua vida eterna, tchau. Se o seu coração fosse mais pesado, sua alma ela era devorada, então basicamente tu ia morrer de novo. E era devorada por quem? Amit. Então, eu gostei muito de como a série trouxe, principalmente aquela... Não sei se é... Como é o nome daquele negócio que você anda assim encostando? Bengala. Obrigada. A bengala, que serve também de balança, eu achei aquilo ali uma jogada de mestre. Realmente eu não sei dizer se tá nas HQs, mas eu gostei de como eles incorporaram, principalmente a cabecinha de crocodilo. Eu achei que esses detalhes foram muito bem aproveitados. Basicamente, esse Arthur, que a gente até agora só conhece como assim, ele obviamente tem alguns poderes, não só a influência que ele tem sobre alguns seguidores, que ele tem ali meio que um secto, mas ele tem sim alguma conexão. E no final do episódio a gente tem o primeiro vislumbre, porque o Steven ele começa a pesquisar as coisas, e eu preciso parar de falar um adendo que pra mim um dos grandes pontos do episódio foi aquele homem pegando um V3. Gente, quando ele pegou aquele celular, eu disse, cara, eu não acredito que é um V3. Era o meu sonho de adolescente ter um celular daquele. Então aquilo ali foi bem nostálgico pra mim. Mas ele descobre um celular, né, esse V3, que tem chamadas de uma pessoa chamada Layla. Provavelmente é uma personagem que veio com o nome mudado, não seria a primeira vez que a Marvel faz isso. E por enquanto tá tudo bem, mas atrás desse Mark, que seria o próprio Isaac, e meio que uma outra identidade, um outro eu, e sempre que ele está em apuros, ele escuta uma outra voz, ou seja, são duas vozes na cabeça dele, uma voz dizendo para ele dar o corpo para o Mark assumir o controle. E a gente vê o que acontece no final do episódio quando o Mark assume o controle, ou seja, o Cavaleiro da Lua vem à tona. E aí, como eu falei, ainda não dá para dizer como que a série vai trazer isso. Se vai ser, por exemplo, como fragmentado, no sentido de personalidades diferentes no mesmo corpo, ou se vai puxar pro lado místico, ou ainda se vai deixar, digamos, meio que Capitu traiu o Bentinho, do estilo você interpreta o que você quiser. Mas, em termos gerais, o primeiro episódio ele te trouxe isso. Eu gostei, foi com certeza diferente. Se você pegar todas as séries que o Disney Plus trouxe com a Marvel e colocar numa mesa, você vai achar pouquíssimas similaridades entre elas. E isso me agrada muito. É uma coisa que a DC precisa aprender nas séries da CW, porque eles continuam cometendo os mesmos erros. E a Disney, ela só vem acertando. Cada série é como que fosse assim. Eles se juntaram e disseram, tá, vamos fazer um monte de série, mas cada uma meio que pra agradar um público diferente e que se intercede, que tem umas interseções e que várias pessoas vão gostar dessas outras. Então, só em um episódio eu já consigo dizer que essa série ela vai ser um pouco mais terror, um pouco mais psicológica, aparentemente com menos comédia, mas não necessariamente com menos qualidade. Claro que é muito cedo pra gente falar sobre algumas outras coisas, já que só saiu um episódio. Mas não precisaremos esperar muito, porque quarta-feira já tem o segundo episódio dessa série. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente qual que é a sua expectativa para essa série, como que você acha que ela vai se conectar ali no MCU. Trarei sim, com certeza vou deixar aqui no card o link para o próximo episódio. Fica ligado que vai ter episódios semanais dessa série. Um beijo e até a próxima.